consegue identificar se eu tô me relacionando com um narcisista de um psicopata. O psicopata, ele sabe que ele é mau, que ele é um predador. O narcisista, ele realmente acha que as pessoas devem a ele. Em geral, o border que atrai o narcisista é dentro de uma relação tóxica, onde o narcisista vai querer que o border seja aquele que está aplaudindo o tempo todo, dizendo o quanto ele é bom e maravilhoso. Quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela. Então, assim, é uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Se a gente for pensar bem, o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. Então, são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros. E acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. Então é uma relação que pode tender, e na maioria das vezes tende, para uma relação abusiva com quem ele se relaciona. Ele está sempre certo, ele está sempre querendo que você reconheça, admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria. Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm, muitas vezes, um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. O psicopata, qual é a essência do psicopata? A indiferença total para o outro, e não necessariamente ele quer ser aplaudido, ele só quer chamar a sua atenção para te usar como ele quer. Ele não quer um aplauso, ele quer te enganar. A sedução do psicopata não é a sedução do histriônico, não é a sedução do narcisista. É a sedução para poder você ser uma presa fácil para ele tirar de você o que ele quer, né? Status, poder ou diversão, ou isso tudo, né? Junto. Então eu diria que a essência do psicopata, além da indiferença, é a perversão. Porque ele vai tirar de você tudo e ele vai gozar com isso. Por exemplo, o gozo do narcisista está em você achar ele maravilhoso. Ponto. O gozo do histriônico está em te seduzir e se sentir íntimo. E o gozo do psicopata está em você tirar de você tudo, tá? E depois ainda falar assim, é um idiota, é um otário. Então, assim, é uma perversão. Tem uma maldade, tem uma frieza com uma maldade muito clara. O narcisista, por exemplo, todo psicopata é narcisista no sentido de megalomaníaco. Ele faz, mas aquilo é tudo muito uma cena para distrair e te roubar, digamos assim. Roubar tua alma, roubar tuas coisas. Mas assim, você é um objeto para ele. O narcisista, ele quer você para ter um fã, ter um aplauso, ter um chat. É mais do que um fã. Todo psicopata, ele tem muito de narcisismo. Tem. E já o narcisista, nem todo narcisista vai ter... Perversão. Perversão. Do tipo assim, querer que você sofra para gozar com aquele sofrimento. Não. Ele quer você aplaudindo ele e achando ele o máximo e fazendo ele se sentir a pessoa mais amada, mais adorada, mais admirada. Não necessariamente um sofrimento. Ele pode até provocar um sofrimento com isso. Agora, é importante a gente entender que tem muitos, por exemplo, muitos psiquiatras e, de forma geral, a DSM-4 e DSM-5 agora, né, a classificação americana, coloca que essas personalidades podem ser comórbidas, ou seja, você border pode ser também comorbidade com psicopatia, com narcisista. Eu não concordo com isso, porque personalidade é uma coisa tão forte que ela tem sua essência. Então eu sempre digo, pode ter uma essência, por exemplo, o psicopata, e aí o narcisismo vem como um sintoma. Mas a gente sempre vai identificar a essência de cada personalidade. Não dá para ter duas personalidades.
Entendeu? Tipo assim, é narcisista, é psicopata, é borderline. Não é assim. Então a gente é histriônico. Vamos à essência da coisa. Qual é a essência da personalidade histriônica? O histriônico é uma pessoa que ele tem uma necessidade muito grande de chamar atenção, de ser visto, e principalmente com a questão física. Ele não tem muito a questão de querer ser percebido por um dom, por um talento. Ele tem a necessidade de se mostrar fisicamente extremamente sedutor. Extremamente sedutor, usa muitas roupas provocativas, de seduzir. Então, a personalidade histriônica tem uma necessidade de sedução muito grande e de se tornar íntimo de quem ele gosta. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa histriônica hoje e trocou assim, oi, prazer, numa festa. Ela é capaz amanhã de dizer, de te chamar na rua, Biazinha, Aninha, como se fosse uma pessoa muito íntima sua. Então, é uma necessidade de ser importante. E principalmente na questão estética. Ele chegando e ele é muito sedutor, se faz íntimo muito rapidamente, que é uma necessidade da pessoa chamar atenção, principalmente pelos seus atributos ou pelas suas qualidades basicamente físicas. É uma necessidade. Então, são pessoas que você até acha assim, do tipo assim, nossa, essa pessoa é tão íntima minha, não lembrava daquela pessoa. Então, são pessoas que tendem a uma sedução muito grande e também gostam muito de um drama. Os histriônicos são muito dramáticos, assim, no sentido de gestos, de contar como sofreram, como foram... tem uma carga dramática muito grande, muito grande. Então, eu diria que essa é a essência do transtorno de personalidade histriônico. Essa coisa sedutora e essa coisa muito dramática. Os transtornos de personalidade tem que ter muito cuidado que eles podem confundir, são diferenças muito sutis, mas o narcisista em si, a essência do narcisista é ele se sentir superior a tudo e a todos. Não especificamente na questão física, também na questão física, mas de se sentir superior intelectualmente. Ele se atribui valores em termos intelectuais, de talentos, de dons ou de beleza, muito acima do que ele tem ou do que ele gostaria de ter. O narciso, ele precisa de aplausos. Então, ele é aquele cara ou aquela mulher que vai falar com você, a conversa dele vai ser falar dele. Ele não fala de outra coisa. O histriônico não, o histriônico vai falar de muitas coisas, tá? Mas te seduzindo. O narciso, ele vai falar de muitas coisas, mas desde que seja dele. Ele quer que você seja um fã, que você aplauda, que você seja um espectador e que acha a história dele linda, maravilhosa, e ele se acha assim realmente. Né? O histriônico não, ele quer mais te seduzir. O narciso, ele quer o seu aplauso, ele quer a sua constatação do quanto ele ou ela são maravilhosos. É muito difícil levar um papo com o narciso. É porque para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com o narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo, ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso, é uma arrogância muito grande, falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então assim, isso já equipara a gente, de uma certa maneira, com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? No sentido, o narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele, ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito. E para eu estar perto de você, nada mais justo que você pagar que essa você conta pague de você por estar. isso, entendeu? Então assim, não há uma troca. Se relacionar com o narcisista é se relacionar com vazio. O narcisista, então, aquilo que eu falei, a essência dele é querer ser o centro das atenções, portanto que ele é bom, maravilhoso e fantástico. Ele não vai falar de você, ele não vai te ouvir, tem um egoísmo muito grande. Já o border, não. O border, a essência do border é querer não ser rejeitado.
Ele quer o seu amor, a qualquer custo, né? Ele quer um amor para chamar de seu. O border, ele não tem uma identidade, ele se acha uma pessoa muito inferior, ele busca a identidade dele no outro, por isso que ele se torna muito facilmente um dependente afetivo de outra pessoa. A essência do border é justamente não ter identidade. A identidade dele está no outro. Diferente do narcisista. O narcisista, a identidade dele está nele, totalmente centrado nele. E, em geral, o border que atrai o narcisista é dentro de uma relação tóxica, onde o narcisista vai querer que o border seja aquele que está aplaudindo o tempo todo, dizendo o quanto ele é bom e maravilhoso. E muitas vezes o border se submete a isso. Para ter esse amor a qualquer custo. Como a gente consegue identificar se eu estou me relacionando com um narcisista de um psicopata? Aí é o tamanho da frieza, né? E as atitudes. O psicopata, ele cai numa perversidade. Não, o psicopata, ele sabe que ele é mau, que ele é um predador. Já o né? narcisista e ele tem o prazer. Quer ser sempre bom, né? O narcisista, ele realmente acha que as pessoas devem a ele. Qualquer tipo de paparico, qualquer tipo de privilégio, ele se acha merecedor. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Exato. Eu tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima é de quem se relaciona com o narcisista. São os parceiros, são as pessoas que estão ali e que entram nessa coisa de achar realmente que tem mito, né? Eu acho assim, que mais do que uma baixa autoestima, o narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, a pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Então eu questiono muito essa questão da autoestima. Eu acho que é uma disfuncionalidade de autopercepção. Porque se ele é o centro do mundo, se ele é o centro do que há de melhor, o outro, necessariamente, ele está abaixo. E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja. Né? Um grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Então eu diria que, para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Todo transtorno de personalidade não tem uma medicação, porque é um jeito de ser e de ver. Você pode ter uma terapia, né? Todas as transtornos de personalidade são difíceis de tratar porque requer a pessoa mudar um padrão. Ela tem que querer muito para mudar. No caso do psicopata, ele não vai querer mudar, porque assim, ele tem prazer com isso. O psicopata é bem diferente de todo o resto. O psicopata é aquela pessoa que nasce com o sistema límbico desconectado. O que significa isso? Ele não tem emoção, ele não tem empatia, ele não tem sentimento de culpa. O outro não representa nada para ele. O outro é um objeto de uso, que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. E se puder juntar isso tudo, melhor ainda. Não necessariamente os três de uma vez, mas ele vai querer isso. Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha, fala, que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social,
para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu tô falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque é médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho, não é porque nada. É juiz. É juiz. A gente tem psicopatia em todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as profissões. Grave. Que aí a gente vai para aquele que mata, ou aquele mais grave ainda, que mata ritualizado, que é o serial killer. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Grave não necessariamente é o serial killer. O serial killer é o mais grave de todos os graves. Por que isso acontece? Porque o sistema límbico, quer dizer, o sistema afetivo dessas pessoas, ele tem um grau de desconexão. Quanto maior esse grau de desconexão, maior é a frieza. Então, isso passa a ser, por exemplo, um leve. Vamos botar aí um estelionatário. Leve. Tá? Que dá golpe de loteria na rua com as pessoas, conta uma história triste para pegar um dinheiro. Ok. Ele não tem ainda aquela questão assim, não, vou matar, vou dar um golpe, vou esconder o cadáver. Não. Ele quer dar um golpezinho ali e se divertir. O leve, ele só quer uma diversão. Ele quer depois ter o status de chegar no botequim e falar que deu um golpe na velhinha, deu um golpe numa idiota, que ele é super esperto. Ele se divertiu, fez isso, e para ele isso é poder. Então, na realidade, essa é a pretensão dele. Quando vai para o moderado ele quer bem mais que isso. O moderado, ele quer o poder, ele quer fazer alguma coisa grandiosa, mas ele não quer sujar a mão. Então, ele não quer matar, ele não quer fazer o lado sujo, ele quer fazer a articulação. Eu digo que tem muitos políticos que são moderados. Por quê? Porque certamente na hora que ele for mandar matar um inimigo ou fazer alguma coisa desse tipo, ele vai estar numa festa com cobertura da imprensa para poder dizer que ele não tem nada a ver com aquilo. Ele é só o mandante. Ele é o articulador, mas ele não executa. Exatamente. Já o grave é aquele que, para obter diversão, poder e status, ele precisa de uma coisa muito grandiosa, né? Ele não basta matar, ele quer subjugar, ele quer uma coisa que o poder tá a fazer o outro sofrer, tá o outro a implorar pela vida, e além de ter o poder, ele quer ter o poder de determinar a hora que aquela pessoa vai morrer. Então, é a hora que os grandes psicopatas, nesse sentido, mais graves, e principalmente os serial killers, que eles definem que eles têm um poder igual a Deus. Por exemplo, tem estelionatários, tem leves, que eventualmente podem usar violência. Mas ele não vai com aquela pretensão. Mas se acontece um acidente ali no meio do caminho, que alguém vê a cara, ou alguém reconhece, ele pode vir a fazer um fato. Então, em geral, o leve pode ir para o moderado, dependendo das circunstâncias. O moderado pode ir para o grave também, dependendo das circunstâncias. Mas você não tem, por exemplo, o grave passar para moderado, ou o moderado passar para leve. Sim. Todos os transtornos de personalidade, com a idade, tendem, não é a melhorar, eles tendem a diminuir o poder de fazer maldade. Então, o que acontece? Um serial killer com a idade, ele perde, digamos assim, a potência de executar as suas maldades. Como nós também perdemos potência física, como nós já não fazemos aquela corrida de 10 km, já faz de 2. Então, assim, é o natural do próprio envelhecimento. Você perde pungência, você perde essa força. Agora, tem uma coisa também que é importante a gente destacar, que é o aspecto cultural e social. A gente sabe que existe, por exemplo, psicopatia no mundo inteiro, independente de qualquer coisa. Só que tem que a forma como se lida culturalmente, socialmente e até em termos jurídicos com essa perversidade faz com que você tenha níveis reduzidos. Não porque tenha menos psicopata, mas porque o psicopata, como a gente sabe, ele sabe o que faz com quem faz na hora que faz. Então ele sabe que terá consequências. Então ele se torna muito mais cuidadoso e ele só faz quando tem total certeza de que não vai ser pego. Tem como tratar? A gente hoje não consegue tratar. Pode ser que daqui a uns anos se consiga. Por exemplo, foram feitas pesquisas de você botar antidepressivos nas caixas
de água, que forneciam água para presos psicopatas graves, e eles já ficaram mais zen para falar as barbaridades que eles pensavam. Nas outras, tem um sofrimento. Porque assim, o Border, se não encontra o amor, ele sofre. Né? O histriônico, se ele vê que essa sedução toda não leva a nada, porque a sedução com 18 anos é muito bom, com 30, com 40, com 80 não dá para seduzir desta forma. Então ele sofre. Quando há o sofrimento, a pessoa busca algum. Agora, quando não há, é muito difícil. Então, assim, tem tratamento? Tem, mas o tratamento de transtorno de personalidade é psicoterapia e muita, muita vontade de mudar.